Relação mol, mol. Como assim, Lindy? Assim, ó. Mol, massa. De novo, sempre lembrando que quando eu estiver trabalhando com cálculo estequiométrico, eu tenho que montar o meu exercício em duas linhas. Olha aqui, primeira linha está aqui. Segunda linha está aqui. Isso o aluno não pode esquecer. Lembrando que na segunda linha são as informações que vêm do texto. Como assim? Vamos ler o texto. Ó, qual a quantidade de mol em mol de água? Peraí. Qual a quantidade em mol de água? É uma pergunta. Qual é a sua morada? Qual é o seu endereço? É uma pergunta. Então, qual a quantidade em mol? Olha a unidade. Ele podia pedir em massa, mas ele pediu em mol. Então, eu vou lá em mol de quem? Aí o aluno tem que olhar. De água. Qual a quantidade em mol de água? Então, eu vou lá na minha equação química, vou encontrar a água. A água está aqui, Lindy. Como a informação está no texto, eu vou colocar o meu X, que é a pergunta. Vou colocar a unidade, que é mol, entre parênteses, na minha segunda linha. E vou continuar lendo. Formado na combustão completa, olha aqui, de 138 gramas de quem? De etanol. Pessoal, presta atenção, ele deu um número, esse número tem que ficar na segunda linha, por quê? Porque é a informação que está no texto. 138 gramas de quem? De etanol. Gente, o aluno olhando para essa equação química, se não souber reconhecer o etanol, aí complica. Porque esse aqui é água, esse é o dióxido de carbono, esse é o oxigênio, quem que é o etanol? C2H6O. Então, eu coloco esta massa aqui. Observam, pessoal, observam que as unidades estão diferentes. Isso aqui não importa. Aqui tá mol e aqui tá grama. Não importa. O que importa, eu já falei, é que embaixo de grama só pode vir gramas e em mol só pode vir mol. Essas unidades aqui, pessoal, essas unidades têm que ser iguais. Essas têm que ser iguais, em cima e embaixo. Eu sempre digo ao meu aluno, unidade embaixo de unidade. Ok? Então, vamos lá. Já montamos aqui a segunda linha do nosso exercício. Vamos montar o primeiro. Aí, o que o aluno tem que observar? Lindy, aqui está em mol, mas é mol de quem? De água. O aluno vai na equação química, que ele já sabe que esse número representa mol. Então, ele coloca 3 mols aqui. Vamos lá do outro lado. Lindy, aqui, Lindy, aqui eu tenho 138 gramas. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que colocar aqui em cima também um número que representa quem? Massa, que representa gramas. Agora sim, Lindy, quem que eu coloco aqui? Presta atenção. O etanol, pessoal, ele também pode ser calculado a massa molar dele. Lembra que eu já ensinei a calcular a massa molar? Então, na verdade, como aqui tem massa, eu vou ter que colocar a massa aqui. Da onde sai essa massa? Da massa molar da substância, multiplicado pelo número de mol. Olha o que eu tô falando. De onde que sai esse número? A massa molar da substância, que eu já ensinei, vezes o número de mol que ele tá aqui. Como é 1 vezes 46 vai dar 46. Depois, pessoal, é só fazer uma regra de 3 simples, não é isso? Fica x vezes 46, 138 vezes 3. Aí, vou fazer uma regrinha de simples, vou resolver o probleminha e vou chegar em 9 mol. Ok? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, vamos continuar. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos lá. Como assim, Lindy? Vamos lá. Olha só. Lembrando que cálculo estequiométrico eu vou resolver em 2 linhas. Não uso mais que isso. A segunda linha, que é onde eu começo, são as informações que vêm do texto. A primeira linha são as informações que saem da equação química. Ok? Vamos lá. Quantos litros de CO2? Olha a pergunta. Quantos litros? Olha a unidade. Litros. Litros. Vocês sabem o que é litro, né, pessoal? Unidade de volume. Quantos litros de CO2? CO2. Aí eu vou lá na equação química, vou colocar na segunda linha. Vamos lá, pessoal. Quantos litros de CO2? Tá aqui, litros de CO2, certo? Pergunta é X. X, unidade em litros. Ok? São gerados a partir de 20 gramas. Olha a unidade, 20 gramas. Massa, 20 gramas de quem? Sacarose. Ei, Lindy, então tá. Então, já sei que esse 20 gramas tem que ir embaixo da segunda linha da substância sacarose. Aqui tá sacarose, pessoal. Né? Então, eu vou colocar 20 gramas aqui, ó. Segunda linha. Segunda linha são as informações que vêm do texto. Isso o aluno não pode esquecer, do texto. Ok? Agora, nós vamos procurar
os números que estão faltando para completar a primeira linha. Vamos lá? Como aqui, pessoal, é volume, olha aqui. Este número que vem em cima tem que sair da equação química, mas tem que corresponder a volume. Como aqui é massa, é gramas, o número que vem em cima tem que sair da equação química, mas tem que representar a massa. Olha aqui o aluno errando, coisa simples. Quando nós estudamos mol, eu falei que um mol de qualquer substância, vou colocar um parênteses aqui, pessoal, um mol de qualquer substância tem a massa molar dessa substância, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 íons, átomos ou moléculas, e vai ocupar um volume de 22,4 litros. Olha onde está a importância da informação. Tá aqui, 22,4 litros. Este número está representando um mol. E como ele é volume, eu vou pegar este número e vou colocar ele aqui, que ele representa litros. Lindy, e da onde sai esse 12? 12. Por que eu tenho 12 aqui? Este número, pessoal, tem que ser multiplicado pela quantidade de mol que está presente na equação química. Como assim, Lindy? É que, na verdade, 22,4 litros corresponde a 1 mol. Só que aqui não é 1, aqui é 12. Então, qual é o volume, Lindy? 12 vezes 22,4 litros. Ok? De onde sai esse 12? Da equação química devidamente balanceada. E por que você está multiplicando aqui, Lindy? Eu estou multiplicando aqui porque, nesse caso, 1 mol são 22,4 litros. Mas, nessa equação química, o CO2 não tem 1 mol. Se fosse 1 aqui na frente, pessoal, eu não ia nem multiplicar. Como é 12, eu sou obrigada a multiplicar. Lindy, se fosse 4, teria que multiplicar. 5, tem que multiplicar. 6, tem que multiplicar. Na verdade, eu multiplico sempre, só que quando é 1, não tem necessidade. Ok? Vamos continuar. Aqui é gramas, aqui tem que ser gramas. Lindy, olha aqui, Lindy. Você já ensinou a gente a calcular a massa molar. Eu já sei calcular a massa molar dessa substância. Eu cheguei que a massa molar dessa substância, calculando, são 342 gramas. Ok? Lindy, por que você não multiplica? Na verdade, eu multiplico. Na verdade, eu pego esse número 1 que está de laranja e multiplico. Só que, pessoal, 1 vezes esse número é esse número, então não faz diferença nos cálculos. O que faz diferença onde o aluno erra é quando esse número aqui na frente não é 1, que eu tenho que pegar esse padrão que eu já aprendi e multiplicar pelo número correspondente. Depois, faço o que a gente já sabe. Que é o quê? É uma regra de 3 simples. Multiplico o cruzado, 342x, 12 vezes 224, 268, vezes 20. Passa dividindo, x igual a 15,7 litros. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos para o penúltimo exemplo. Pessoal, isso aqui é muito simples, é como eu falo para meus alunos. Se vocês aprenderem, se vocês memorizarem a relação que eu já passei disso daqui, e se vocês fizerem o Pai Nosso, segunda linha, informação que vem do texto, primeira linha, informação que sai da equação química, não tem como errar cálculo estequiométrico. Anota aí, não tem como errar. Qual é o segredo, Lindy? Qual é o segredo? Eu vou falar e você que está assistindo esse vídeo vai anotar, ok? Primeira coisa que eu tenho que saber é esta relação, que eu já expliquei no início da aula. Isso eu tenho que saber. Segunda e importante pessoal, segunda linha da montagem do meu exercício são as informações que estão no texto. E a primeira linha sai da equação química. E respeitando, pessoal, se aqui é gramas, aqui tem que ser gramas. Se aqui é gramas, aqui tem que ser gramas. Se aqui é litros, aqui tem que vir o número que representa litros. Quem que é o número que representa litro? 22,4 vezes o número estequiométrico que representa ele naquela equação química. Ok? Vamos continuar. Olha a pergunta. Qual a massa de CO2? Massa de CO2 é uma pergunta. Qual é o seu nome, não é uma pergunta? Então, qual a massa de CO2? Massa de CO2, eu venho na equação química e já coloco X aqui, ó. X em gramas. Porque CO2 está aqui. E essa informação está no texto, então, segunda linha. Liberada na queima de 80 gramas de metano. Opa, vamos lá, Lindy. 80 gramas de metano. Segunda linha, porque está no texto.
Metano é essa substância, então 80 gramas aqui embaixo. Pronto. Preenchi isso, pessoal. Agora eu vou na equação química. Eu vou na equação química e vou lá tentar encontrar os números que correspondem a essas informações. E se eu estou calculando CO2, se aqui é gramas, quem que tem que vir aqui? A massa molar do CO2. Porque a massa molar do CO2 representa a massa, a unidade vem em gramas. Então, massa molar do CO2. Calculando a massa molar do CO2 que eu já ensinei, vai dar 44 gramas. Lindy, por que não tem que multiplicar? Porque aqui é 1, não tem necessidade de multiplicar, ok? E aqui, Lindy, o que eu coloco? Se aqui é gramas, aqui tem que vir gramas. Calcula a massa molar do CH4. 16 gramas, não tem que multiplicar? Não tem necessidade, porque aqui é 1. Mas se fosse 2, teria? Lindy, se fosse a massa de oxigênio, teria que multiplicar por 2, ok? Como aqui ele pediu a massa de metano, que é 1, não tem necessidade de multiplicar. Agora eu faço a minha regra de 3 simples, que eu já sei fazer. X vezes 16, 16x. 80 vezes 44, 3.520. X, 16x está multiplicando, passa dividindo e encontra o valor correspondente. Ok, pessoal? Vamos para o último exemplo. O último exemplo, ok? Pessoal,